Fala galera do 8º ano, estou aqui mais uma vez, eu, professor João Batista, e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante na vida escolar de vocês, que é a congruência de triângulos. Vamos fazer uma pequena revisão. Nós vimos em sala de aula que dois triângulos são congruentes quando eles são o quê? Exatamente iguais, idênticos, tá? Essa palavra congruência está associada à igualdade, tá? Vamos recordar que quando os triângulos são congruentes, os ângulos internos correspondentes são idênticos e os lados correspondentes também são idênticos, tá? Agora, a congruência de triângulos vai nos trazer alguns casos de congruência. É o caso lado, lado, lado. Caso lado, ângulo, lado, você já vai observando o seguinte, que o ângulo aqui vai estar compreendido entre os dois lados. Caso ângulo, lado e ângulo, o lado está compreendido entre dois ângulos, e o caso lado, ângulo, adjacente, ângulo oposto em relação ao lado. Pessoal, para compreender bem essa situação, que nós já estudamos, nós vamos aplicar nessas atividades, nesses exemplos aqui sobre a congruência de triângulos. Nesse exemplo A, nós temos o seguinte, o lado de medida 5 aqui, congruente ao lado de medida 5 no outro triângulo. Lado de medida 3, que eu vou usar dois risquinhos para simbolizar ele, congruente ao lado de medida 3. Então observe, nós já temos a relação entre dois lados aqui. E, para concluir, nós temos um ângulo aqui de 110 presente em ambos os triângulos. Ou seja, nós temos a relação entre dois lados e um ângulo. Observe que esse ângulo está compreendido entre os nossos lados. Ângulo compreendido entre os nossos lados. Ou seja, nós vamos ver exatamente isso. Ou seja, o critério de congruência aqui é lado, ângulo, lado, tá? Observe, dois lados, o ângulo compreendido entre eles. Exatamente os mesmos lados, o mesmo ângulo compreendido entre eles. No exemplo B, vamos lá, vamos identificar aqui os lados correspondentes, lados congruentes aqui. Lado de medida 3 com lado de medida 3, lado de medida 4, lado de medida 4, vou usar dois risquinhos aqui para simbolizar, né, esses lados congruentes. E nós temos o que aqui? Nós temos um ângulo entre esses dois lados, nesse caso o ângulo reto. Vou utilizar o símbolo de três risquinhos para simbolizar que esses ângulos são congruentes. Observe então o nosso critério de congruência. Nós temos dois lados, o ângulo entre eles. Dois lados, o ângulo entre eles. Ou seja, isso se encaixa novamente no caso lado, ângulo, lado. Dois lados, o ângulo entre eles. Dois lados, o mesmo ângulo entre eles. Passando para essa situação aqui, o exemplo C, vamos observar. Nós temos ângulo de 110, ângulo de 110. Ângulo de 30 graus, ângulo de 30 graus. E aqui, uma medida de lado em um triângulo, congruente a outra medida de lado no outro triângulo. Em qual desses casos vai estar a característica desses triângulos que vai fazer eles serem congruentes? Nesse caso nós temos dois ângulos, os mesmos ângulos, e o lado compreendido entre eles é o mesmo. Dois ângulos, lado compreendido entre eles é o mesmo. Esse é o caso ângulo, lado, ângulo. Pela notação nós conseguimos ver isso. O lado compreendido entre os dois ângulos, ok? Lado compreendido entre os mesmos dois ângulos.
No exemplo D, vamos lá. Lado de medida 3, lado de medida 3. Lado de medida 3,5, lado de medida 3,5. Lado de medida 4, lado de medida 4. Ou seja, todos os lados do primeiro triângulo são congruentes aos lados do segundo triângulo, tá? Os lados correspondentes aqui são exatamente iguais, né? Quando os lados de um são exatamente iguais aos lados do outro, nós temos esse caso de congruência, que é o caso lado, lado, lado. Você vai notar que nesse caso não existe relação entre ângulo interno, e sim apenas relação entre as suas três medidas de lado. Ok? Vamos lá, galera. Continuando a nossa aula, eu vou resolver para vocês o exercício 12 da nossa lista obrigatória. O exercício 12, ele pede para você provar a congruência entre esses triângulos e também determinar as medidas de lado desconhecidas aqui nos dois triângulos. Vamos começar. A informação mais importante dada aqui é que esse ponto C, ele é o ponto médio do segmento BD. Está dizendo aí no enunciado. Se ele é o ponto médio do segmento BD, nós sabemos o quê? Que esse segmento foi dividido em duas partes congruentes, duas partes iguais. Então, o segmento BC é congruente ao segmento CD. Agora, outra informação importante, observa. Lado de medida 12, lado de medida 12, nos dois. Agora você vai notar que aqui nós temos o ângulo reto nos dois triângulos. Em qual desses casos, né, vai estar a congruência desses dois triângulos? Vamos observar? Duas medidas de lado, as mesmas duas medidas de lado. E o ângulo entre esses lados é exatamente o mesmo, é um ângulo reto. Então nós temos lado, ângulo, lado, né? Exatamente a mesma coisa. Observe, o ângulo está compreendido entre os dois lados. O ângulo está compreendido entre os dois lados, tá? Então, a prova de que esses triângulos são congruentes é pelo caso lado, ângulo, lado. Agora, meninos, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar as medidas aqui desconhecidas, as medidas de lado. Pelo fato de ser seu ponto médio do segmento BD, nós vimos que essas bases aqui são congruentes. Ou seja, o segmento BC, que é igual a 6x menos 2, tem que ser igual ao segmento CD, que tem medida 3x mais 7. Resolvendo essa equação pelo método das operações inversas, vamos lá. Vou deixar o que tem incógnita no primeiro membro e o que não tem incógnita no segundo. Dessa forma nós teremos 6x. Como esse termo ele é positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. O 7 está no segundo membro. Agora eu vou jogar esse termo para lá. Como ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, mais 2. 6x menos 3x é igual a 3x. 7 mais 2, 9. Esse 3x está multiplicando. Nós podemos passar ele para o outro membro dividindo. Nós temos x igual a 9 dividido por 3. E essa divisão é exatamente igual a 3. Ok? Determinamos o que? O valor da incógnita x. Para determinar o valor da incógnita y, vamos observar o seguinte. Esse lado de medida 4y é oposto ao ângulo reto. Ou seja, o lado congruente a ele, no outro triângulo, também tem que ser o lado oposto ao ângulo reto. Então 4y e 3y mais 5 tem que ser o quê? Iguais. Vamos lá. 4y tem que ser igual a 3y mais 5. Vamos resolver essa continha.
Esse 3y vai passar pro primeiro membro. Como ele é positivo, ele vai vir como? Negativo. Então 4y menos 3y vai ser igual a 5. 4y menos 3y, y igual a 5. Observe que nós determinamos apenas o quê? Nós determinamos os valores das incógnitas. O que você vai fazer? Vamos lá. Para determinar esse lado aqui de medida 4y, eu vou pegar 4 vezes o 5, que é o valor de y. Então vamos lá. O lado AC, ele vai ser igual a quanto? 4 vezes 5, né? Porque o y é 5. 4 vezes 5, 20. Para mostrar que ele realmente é igual ao CE, eu também vou calcular o CE aqui para vocês observarem. Lado CE, nós sabemos que é 3 vezes y mais 5. Então vai ficar 3 vezes 5, que é o valor de y. 3 vezes 5 mais 5. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 5, 20. Então você observa que esses dois tamanhos são iguais. Agora, calculando a única medida desconhecida aqui que falta, o segmento BC e o CD, nós vamos fazer assim, ó. O segmento BC, ele é congruente ao segmento CD. Eu vou escolher uma das expressões. Como elas vão me dar o mesmo resultado, eu escolhi uma. Eu vou escolher essa, 3x mais 7. Então, 3 vezes. O valor que eu descobri para x é quanto? 3. Então, 3 vezes 3 mais 7. Aqui nós temos o quê? 3 vezes 3 é 9. 9 mais 7, 16. Ou seja, essa medida inteira aqui é 16. Essa medida inteira aqui também vai ser 16. Vamos comprovar então que é 16? O x é 3. 6 vezes 3, 18. 18 menos 2, 16. Então é isso a proposta da aula. Vocês compreenderem o que é a congruência de triângulos, os casos e as aplicações envolvendo a congruência de triângulos. Espero que vocês tenham muita atenção aí durante a nossa avaliação e também quando vocês forem realizar a nossa lista obrigatória, tá? Eu fico por aqui e até o próximo Fractal Revisa.